Olá, eu sou o Tiago e com a doutora Alessandra Vargas vamos nos aprofundar sobre as síndromes metabólicas em cães e gatos. Com o aumento do número de pets obesos, a casuística dessas alterações endócrinas tem aumentado. E é importante nos mantermos atentos na rotina clínica a fim de detectar os sinais precocemente. A doutora Alessandra é mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, sócia fundadora da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária e da Endocrinovet. Desde 2010, coordena o curso de especialização em endocrinologia e metabologia de cães e gatos da Ancrivepa São Paulo. E também lidera o setor de endocrinologia no Hospital Veterinário Público. Atua como consultor e palestrante para empresas do segmento veterinário e é sócia na Endocrinovet Cursos, voltada à formação especializada. Doutora Alessandra, é um prazer te ter aqui na VetSmart. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tiago, por sugerir o meu nome. Com certeza a gente tem uma certa amizade, né, de longa data aí. Quero agradecer o pessoal da Farmina por patrocinar e a VetSmart pelo convite. Obrigada, estou muito feliz em participar. Um pouco tensa, né, porque é um tema bem difícil. Síndrome metabólica não tem nada de fácil, mas vamos lá, aceitei o desafio. Realmente, é um tema muito difícil, mas que os médicos veterinários precisam ter ciência, né, do que está envolvido aí nessa complexidade. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e como a gente pode facilitar um pouco o entendimento, né? Então vamos começar com a primeira pergunta. O que é essa síndrome metabólica e quais são os fatores predisponentes dessa condição? Então vamos lá, eu tenho que começar contando uma história, né? Lá pelas décadas de 80, mais especificamente em 1988, um pesquisador chamado Riven, que é um médico, ele estava lá olhando, né? Tipo, não tinha nada o que fazer, né? Vendo os pacientes, chegava um lá com pressão alta, chegava o outro com hipercolesterolemia, né? Pressão alta, hipercolesterolemia, ele falou, glicose alta. Ele falou, tá estranho, esses pacientes são muito frequentes no meu consultório, o que que eles têm em comum? E aí ele percebeu que era a obesidade. Aí ele falou, nossa, todo gordinho é hipertenso, todo gordinho tem colesterol alto, todo gordinho tem glicemia alta, será que tem relação? E aí, ele estudando, ele entendeu que o elo de ligação da hipertensão, do excesso do colesterol e da glicemia alta era a resistência insulínica. Até então, todo mundo achou que não era tão importante isso, né? Aí depois ele percebeu que essas pessoas, elas morriam mais, elas tinham uma taxa de mortalidade maior do que o resto da população. E essas pessoas morriam por conta de doença cardiovascular. Então, aí, por isso o nome de síndrome metabólica. Já teve o nome de síndrome de Riven, síndrome X, né? Então, daí que vem essa associação de alterações que o que tem em comum é a resistência insulínica e a obesidade. Então, esses são o fator predisponente para a síndrome é a obesidade. Perfeito. E quais são os principais sinais clínicos dessa condição? Então, o que a gente vai ver no paciente humano, e depois a gente vai conversar o que acontece na veterinária, em cães e gatos, é a obesidade. Então, a gente vai identificar a obesidade. E nos exames laboratoriais, a gente vai identificar hipertensão, colesterol elevado. E aí depois, né, a Organização Mundial da Saúde e outras associações estudaram melhor essa síndrome, né, porque o nome síndrome não é nada fácil, né? Tipo, como é que uma coisa síndrome vai ser fácil? Quando vem síndrome no nome, já Mas sabe que é bucha. já dá até medo, né, gente? Já. Já dá até medo. E aí, então, a Organização Mundial da Saúde, que é um dos órgãos importantes que a gente tem aí, né, então observou aumento de colesterol, aumento de LDL, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, a hipertensão, a resistência insulínica e ou aumento da glicemia. Então, esses são os fatores. Então, a gente identifica o obeso e no check-upão o cara tem hipertensão, tem colesterol alto, tem glicemia alta. Tá? Então, esses são os fatores aí. E, óbvio, né, a obesidade ela está relacionada na população humana com excesso de gestão alimentar e sedentarismo. Né? Então, não tem jeito. E aí até tem uma informação bem importante. Há muitos anos, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiquei abismada. Eu fui num congresso mundial de obesidade. Existe um congresso em humanos só de obesidade. E ele acontece cada 4 anos em um país diferente. Era no Brasil, eu estava fazendo mestrado, né? Então, pós-graduando sabe que tem voto de pobreza, a gente não tem dinheiro. E eu falei, a minha oportunidade de ir para esse congresso. E aí, na plenária final, eles se reuniram todos, né, para discutir qual era o melhor método para emagrecer e para nunca mais ganhar peso.
E aí de tudo, os tratamentos farmacológicos, até as cirurgias bariátricas, tudo. Ganhou quem promoveu maior perda de peso e menor recidiva foi mudança dos hábitos de vida, né? Então, e isso a gente vai poder aplicar no nosso paciente, por isso que eu quis alertar, né? Então, não adianta todo mundo quer um remedinho, quer uma outra coisa, mas então a obesidade tem muito a ver com os hábitos de vida e não só os hábitos alimentares. Então, é um fator predisponente a isso, comer muito e ter uma vida sedentária. E é muito interessante a gente falar que essa condição de vida, principalmente do pet, está muito atrelada à condição de vida do tutor. Então, muitas vezes o pet é um reflexo do comportamento do tutor, né? Exatamente. Tem vários estudos, esses estudos são muito interessantes. Perfil do pet com perfil do tutor. Tem um trabalho, que foi o trabalho de doutorado da Mariana Porsani, né, pós-graduanda aqui da USP, do professor Márcio Bruneto, e aí eles fizeram um levantamento da cidade de São Paulo. Então, um estudo muito interessante, porque a gente não tinha estudo de prevalência de obesidade na população canina na cidade de São Paulo. E aí o que ela viu, exatamente essa correlação, né, do tutor, e o que ela viu, tutores idosos. Na nossa população canina de São Paulo foram tutores idosos e tutores que dão petiscos. Na população mundial tem outros trabalhos mostrando correlação tutor obeso, cão obeso, tutores mais velhos, pessoas sedentárias, animais obesos, maior chance. Então, o tutor obeso tem mais chance de ter um animal obeso e eles erram na avaliação do score de condição corporal. Então, os tutores, eles olham, quando o cão está com o peso ideal, ou o gato com o peso ideal, eles acham que está magro. Meu Deus. E quando está gordinho, né? Então, a gente tem uma escala de 1 a 9, se o paciente tem um score 9, que é o máximo de obesidade, ele acha que tem 8 ou 7. Então, também tem essa dificuldade de avaliar o score. Então, isso é bem interessante, Thiago, que você alertou, porque assim, se a gente está no consultório, na vida prática, nessa informação, o que a gente pode usar? Você está no consultório, você atende um tutor obeso que está chegando com um filhote, a gente sabe que tem uma correlação. Um tutor idoso, a gente sabe que tem uma correlação, né? E mesmo o cuidado que a gente tem para abordar esses clientes, né? Perfeito. E a maneira que essa síndrome ela se manifesta em cães e gatos, tem alguma diferença? Tanto em diagnóstico, como que vai ser a nossa abordagem clínica nesse caso? Tem algumas diferenças, mas no infringir dos ovos o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos lá. O que vai ser de comum, né? Comum que tanto o paciente obeso humano quanto o paciente obeso canino e felino, eles vão viver menos tempo. Então, a gente até tem um trabalho, um clássico de obesidade que a gente tem na literatura, todo mundo cita esse trabalho, com labradores. Os animais foram acompanhados por 16 anos. Um grupo comia ração à vontade, outro grupo comia ração restrita. E aí, o grupo que ficou obeso, ele viveu em média 2 anos a menos. Então, o paciente humano vive menos, o paciente canino vive menos e o paciente felino vive menos e tem várias complicações por conta da obesidade. Então, isso eles têm em comum. Aí tem alguns nuances de diferenças. Então, no paciente humano, ele vai morrer mais por conta de doença cardiovascular. Ele faz placa de ateroma. Por conta do metabolismo de lípides do cão e do gato, a gente não tem isso. Eles não vão morrer mais por doença cardiovascular, mas eles vão morrer mais e vão ter piora na qualidade de vida. Quando a gente pega o resultado dos exames do check-up, o que a gente vai ter de diferente? Então, tanto o cão quanto o gato vão desenvolver resistência insulínica, mas uma diferença: o paciente humano fica diabético, o paciente felino fica diabético, mas o cão não fica diabético. A obesidade parece não ter um fator importante no desenvolvimento do diabetes em cães. Então, aí tem uma diferença. O gato é igualzinho ao humano, o cão é um pouco diferente. Quando a gente avalia a chance de formar placa de ateroma, então, ambos fazem hiperlipidemia. Então, ambos fazem aumento de colesterol, fazem aumento de triglicéridos, vamos falar ambos os três, né? Paciente humano, cão e gato. Então, eles fazem. A diferença é que o cão e o gato, eles têm muito HDL, que é o colesterol bom. Então, isso parece ser um fator protetivo para não formação de placa de ateroma. Então, dificilmente eles fazem aterosclerose, tanto o cão quanto o gato, que é o maior problema do paciente humano. Então, eles têm alterações laboratoriais parecidas. A hipertensão, não falei da hipertensão, estava esquecendo de falar da hipertensão. O paciente humano faz muita hipertensão, o paciente humano obeso faz muita hipertensão, porque ele tem resistência insulínica, parece que a insulina tem a ver com também aumento da pressão. E os cães e os gatos fazem aumento da pressão, quando você compara a média do grupo obeso com a média do grupo magro, a média do obeso é um pouco maior, mas eles não fazem uma hipertensão importante.
Importante que a gente quer dizer com valores muito elevados. Eles não fazem valores acima da normalidade, eles fazem acima da média daquela população, tá? Então, isso também é uma diferença. Nenhum trabalho, os trabalhos mais recentes que eu tenho lido, mostrou que o cão obeso tem uma hipertensão, ou o gato obeso tem uma hipertensão importante. Na média, ele tem uma pressão um pouquinho mais alta, né? Então, tem algumas diferenças. Mas o que eu acho importante, e aí esse tema da síndrome metabólica, por isso que eu falei que era difícil, por quê? Porque existem grupos na veterinária que brigam por conta dessa nomenclatura. Então, fala, cão não tem síndrome metabólica, cão tem síndrome metabólica, o gato tem, cão não tem, aquela briga. Fala, gente, a gente não precisa brigar por causa disso. O importante é que no final da história, eles vão ter uma diminuição na expectativa de vida e na qualidade de vida. Então, o grupo que fala que cão não tem síndrome metabólica, ele está defendendo a tese de que ele não tem síndrome metabólica igual a do paciente humano, porque ele não faz placa de ateroma, ele não desenvolve diabetes do tipo 2, como o paciente humano desenvolve. Mas eu acho que vale a pena destacar é que, como o Riven disse, a obesidade vai fazer com que essas pessoas morram mais. Os cães e gatos também vão morrer mais por conta de todas as complicações e outras doenças que a obesidade vai trazer para eles, independentemente de quais são elas, né? Porque no final da história, o que a gente precisa entender é que eles vão viver menos. Então, se é síndrome metabólica, plurimetabólica, X, síndrome do cão e do gato, né? O que quer que seja, ela é uma doença muito importante, é a doença com maior prevalência na população de cães e gatos. Então, tipo, eu acho que não tem nenhuma doença mais frequente do que a obesidade. Não tem. E na sociedade que a gente vive hoje, é muito engraçado por conta desse fato dos tutores mesmo, deles às vezes não enxergar que o pet está obeso, né? De meio que fantasiar a obesidade como se fosse uma coisa fofinha. E eu acho que um papel do médico veterinário é dar essa informação, de mostrar que a obesidade sim é um problema e que ela pode acarretar muitas doenças e muitas dessas doenças também podem ser muito silenciosas. E aí, quando aparece, explode. E aí aparece várias coisinhas e aí você tem que correr para o médico veterinário, fazer vários exames. Então, nesse caso, eu acho que a medicina preventiva também é excelente opção, né? É. Aí posso jogar um desafio para galera que tá vendo? Jogue. Gente, quem de vocês avalia o score de condição corporal de todos os pacientes que vocês atendem? E tá lá no prontuário. Então, quem não faz isso, sugestão, passe a fazer, tá? E quem está ouvindo a gente e não fizer, vai queimar no fogo do inferno, porque eu jogo algumas pragas. Eu jogo outras, né? Essa é a mais light, vai queimar no fogo do inferno aquele que não fizer a avaliação de score de condição corporal. Então, isso é importante. Então, eles falam de trabalhos com relação a isso, né, na veterinária. Tem um estudo bem interessante da Cindy Adams que ela faz assim. Ela pergunta para os veterinários se eles acham que a obesidade é uma doença importante. Aí os veterinários, a maior parte deles falam que sim, mas tem tipo 3, 5% que diz que não acha que é tão importante. Aí depois ela faz uma segunda pergunta e fala assim, olha, você acha que é tão importante ao ponto de você conversar sobre esse assunto com os tutores? Aí diminui um pouquinho, então quer dizer, entre a fala e a atitude já despencou. Não feliz, ela fez deu seguimento desse trabalho, ela ficou dentro da sala acompanhando os atendimentos. E aí, por incrível que pareça, assim, boa parte dos veterinários não faziam avaliação nutricional, não perguntavam o que o paciente come, que é o momento, né? Não fazia avaliação nutricional, perguntar o que o paciente come, avaliar o score, explicar para o tutor como avaliar o score, que isso é legal. Se você ensinar o tutor a avaliar o score, ele vai identificar antes do paciente estar super obeso, Sim. né? E aí, aqueles que perguntavam, os tutores respondiam assim, teve um número muito grande que respondia, come só ração. E aí, gente, a pergunta, você acredita que 90%, 85% dos tutores dão só ração para os seus pets? Você acredita? Acredito. Só ração? Só ração? Ah, não. Só ração, não. Impossível. 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 E aí, o que aconteceu? Ninguém acredita. Só que o veterinário colocou só ração e continuou a anamnese, como se nada tivesse acontecido. Então, Ponto final. Ponto final. É isso. Então, é isso que a gente precisa, assim, a prevenção é a melhor coisa. E aí, o que a gente, dentro da prevenção, é sempre avaliar o score de condição corporal, sempre fazer avaliação nutricional, é o que o paciente está comendo, quanto ele está comendo, com que frequência, quem administra o alimento. Então, isso tudo tem que entrar no combo, né? E aí, sim, é muito melhor a gente prevenir
do que ter que tratar uma doença tão complexa, né, e que pode ter trazido alguns problemas que já são irreversíveis, né? Então, uma doença articular, por exemplo, por sobrecarga de peso, é uma coisa que o paciente vai levar para o resto da vida, não tem reversão, né? Não. Fez ruptura de ligamento, vai ter que fazer cirurgia, problema de coluna por sobrecarga, lesão em coluna, ela é permanente, né? Então, isso é bem importante mesmo, né? Então, obesidade é uma doença grave, de uma expectativa de vida, tem alta prevalência e a gente veterinário, a gente pode agir mais ativamente para prevenir, né? Porque agora a gente só está tratando a obesidade. Muito triste. Perfeito. A gente tem outras doenças metabólicas, como síndrome de Cushing, hipotireoidismo, e dentro desse contexto, a síndrome metabólica, como que ela se diferencia dentre essas síndromes endócrinas que às vezes têm uma sintomatologia muito parecida? Então, é que eu costumo brincar e para a gente separar, eu vou chamar de obeso OBOB, sabe? O gene OBOB, que a gente tem um gene assim, né? Então, o OBOB. O OBOB, ele come muito. Então, na anamnese, a gente já consegue diferenciar o OBOB do hipotireoideu. Na anamnese. Porque o hipotireoideu, ele não come muito. O hipotireoideu come pouco. O hormônio tireoidiano, ele regula o gasto energético. Então, ele gasta pouca energia. Tem pouco hormônio tireoidiano, ele gasta pouca energia. Então, ele estoca. A síndrome de Cushing com a síndrome metabólica, né, com o obeso, fica um pouco mais difícil, porque na síndrome de Cushing, eles têm polifagia. E o OB come muito, porque é guloso. Aí fica meio empatado. E aí o jeito da anamnese para a gente diferenciar é, ele sempre comeu muito e sempre foi guloso, ou ele ficou guloso agora? Porque a síndrome de Cushing é uma doença de animais mais velhos. Aí a gente consegue diferenciar. Metabolicamente falando, quando a gente vai fazer os exames, a gente vai ter coisas que vão ser bem parecidas. Então, as dislipidemias ou hiperlipidemia, aumento de colesterol. Nas 3 doenças nós vamos ter aumento de colesterol. Agora, tem algumas nuances que a dica que eu posso dar para vocês que trabalham com endocrinologia, que é o obeso, geralmente ele tem aumentos mais discretos do que o paciente endocrinopata por um distúrbio hormonal. Então, e dos 3, quem tem colesterol alto em grande magnitude e com maior frequência é o hipotireoideu, tá? O hipotireoideu tem colesterol mais alto e mais frequentemente alterado. Quem tem o triglicérides mais alto de todos? Geralmente é quem tem a síndrome de Cushing. Ele tem valores de triglicérides, a normalidade dos laboratórios trabalha com 150, ele vai ter 1.000, 1.500, já tive até 3.000. Então, esses aumentos, né, mais expressivos, eles estão no quem tem síndrome de Cushing, né? Então, aí já é uma dica dentro dos exames laboratoriais. Mais uma coisa que eu falo que ajuda bastante, já que o polifágico é tanto o síndrome de Cushing como o OBOB, é a urina, exame de urina. Porque quem tem Cushing tem poliúria e polidipsia. Então, ele faz hipostenúria, ele faz isostenúria. Então, aí também é uma dica. Então, essas são as alterações mais importantes. A fosfatase alcalina, que é um que todo mundo, né, é do check-up do senil, check-up não sei o quê, o check-up do check-up avaliação pré-anestésica, profilaxia dentária, a gente sempre avalia a atividade da fosfatase alcalina. Então, o obeso também vai ter aumento na atividade da fosfatase alcalina, igual o paciente que tem Cushing, igual o paciente que tem hipotireoidismo. Na ultrassonografia também é uma coisa que a gente vai encontrar um fígado com infiltração gordurosa, um fígado mais ecogênico em todos eles. Então, também não ajuda muito. Mas a ultrassonografia abdominal vai ajudar quando a gente vai olhar as adrenais, né? Porque na síndrome de Cushing a gente tem hiperplasia. E o hipertenso, muito hipertenso, é quem tem síndrome de Cushing. Aquela pressão bem mais alta é o daquele que tem síndrome de Cushing. Então, eles são parecidos, são gordinhos. O hipotireoideu e o OBLB a gente consegue diferenciar pela anamnese, mas a síndrome de Cushing com eles não. E tem essas nuances que pode ser o pulo do gato para te ajudar a diferenciar. Muito bom. E a gente sabe que muitas dessas manifestações é por conta desse excesso de tecido adiposo, né? E como que isso ocorre para gerar descompensação do organismo? Como que ocorre esse processo? Nossa, esse assunto é o que eu mais adoro. Meus alunos sabem disso, que eu gosto de falar de sinalização intracelular. São mecanismos moleculares, então, olhando lá dentro da célula, né?
Então, eu vou tentar trazer de uma maneira simples para vocês, mas eu vou falar de uma sopa de letrinhas que tem mais letras que o próprio alfabeto, tá? Que é muita coisa. Então, o que acontece? O tecido adiposo, ele tem uma função fisiológica, que é estocar energia na forma de gordura. E ele produz tanto citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Ele vive no equilíbrio. Quando a gente tem um acúmulo muito grande de gordura, o tecido adiposo ele começa a mudar alguns aspectos, a expressão de algumas enzimas, a expressão de algumas interleucinas, né? E ele passa a ter um papel pró-inflamatório. Ele aumenta a produção de interleucina 1, que estava em equilíbrio antes, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral, né? TNF-alfa. E aí, o que acontece? Essas interleucinas, essas substâncias, elas inibem a ação da insulina, causando a resistência. Então, já é um fator horroroso. Além disso, como eu disse inicialmente, essas interleucinas, elas têm um efeito pró-inflamatório. Então, elas vão levar inflamação para todos os lugares, né? Então, o paciente obeso, né, na síndrome metabólica, ele é um paciente inflamado. E aí a gente fala, a gente pensa em inflamação em coisas locais, porque a gente tem um trauma. Mas essas interleucinas, elas estão na circulação. E elas são inflamatórias. Então, elas estão indo para tudo. Então, quem é obeso tem mais inflamação articular, tem mais inflamação intestinal, tem mais problemas cognitivos, da parte neurológica, né? Então, é uma coisa, assim, assustadora. E quando a gente vai estudar essa sinalização, é maravilhoso. Então, eu gosto de falar para as pessoas, gente, como é que age um hormônio? A insulina, por exemplo. O que a insulina faz? Aí todo mundo fala, faz a glicose entrar dentro da célula. Ok. Mas o receptor de insulina está onde? Está na membrana da célula, né? E como é que a glicose, então, entra quando a insulina se liga no receptor? Coisa esquisita. A glicose passa pela membrana da célula? Não passa, porque a glicose é hidrossolúvel, a membrana é uma dupla camada de fosfolípidos. Não. Então, como a insulina faz a glicose entrar? Tem um transportador. O transportador está onde? Está dentro da célula. E como que o transportador está dentro da célula vai saber que está na hora dele ir para a membrana? É a insulina que faz. Ela desencadeia uma cascata de reações químicas e o sinal vai chegando lá onde está o transportador de glicose, que é o glúten. E aí, por exemplo, quando a gente pega um TNF-alfa, que é um fator que está aumentado na obesidade, causando a resistência, que é quando ele se liga, ele ativa uma via da junc-quinase, da IKK, que vai lá e inibe a atividade do receptor de insulina, atividade de tirosina quinase. Nossa, Alessandra, buguei, né? O que é essa atividade? O receptor, quando ele se liga, a insulina se liga no receptor, o próprio receptor se fosforila, sabe, uma reação em cadeia, efeito dominó, acontece. E aí, quando, por exemplo, o TNF-alfa se liga no receptor dessa célula, ele bloqueia esse sinal. Então, e assim vai. Os ácidos graxos livres também, quando eles se ligam no receptor de membrana, eles também fazem isso, ativa essa via que também vai bloquear a sinalização da insulina, né? E aí, além disso, eles ainda aumentam a produção de interleucinas. Então, é uma bola de neve. E aí, a insulina não consegue agir. E aí, como a insulina está conseguindo agir adequadamente, o pâncreas produz mais insulina, e essa insulina em excesso que vai causar outros problemas. Então, é um efeito bola de neve, né? Então, assim, o tecido adiposo, em resumo, ele muda, vira uma chave. E essa chave que a gente não sabe quando acontece. Porque as pessoas falam, mas tem o obeso sadio, que não altera nada. É porque não mudou a chave, mas vai mudar em algum momento. Cada um tem uma tolerância maior. E aí, a hora que muda a chave, começa essa produção dessas citocinas inflamatórias todas, que vai trazer uma série de lesões para o organismo, vai inibir a ação da insulina, vai causar estresse oxidativo, são esses fatores que vão levar às doenças articulares, a doença inflamatória intestinal, problemas cognitivos. Então, tudo que a gente enxerga no paciente obeso de problema tem a ver com resistência insulínica e essa tal dessas interleucinas com efeito pró-inflamatório que o tecido adiposo começa a produzir loucamente. É um efeito cascata, né? É um efeito cascata, é o caos. Quando aquilo acontece, é uma desgraça total. E aí, quando acontece esse caso, normalmente o paciente chega como na clínica? Porque, vamos dizer assim, há uma semana atrás,
Um paciente obeso, tudo certo. E aí, depois de uma semana, uma piora progressiva. Isso é comum? É que, na verdade, o tutor ele não vai enxergando, né? Não. Não vai enxergando aquilo, né? Ele vai o quê? Ele vai chegar no consultório com o paciente claudicando. Aí ele Uhum. fala, essa patinha que tá ruim. Aí você examina, ele tem dor articular, ele tem dor na coxa femoral, ele tem dor em tudo, porque aquilo é progressivo. É tudo Então, ele bem não consegue sutil. perceber. E para ele, o paciente estar gordinho está saudável, né? Aí ele vai perceber quando o paciente está com dor, quando, no caso dos gatos, o paciente ficou diabético, Uhum. quando o cão começa a ficar desanimado, e aí por isso a confusão com o hipotireoidismo, porque, ai, tá tão prostrado, acho que é hipotireoidismo. Não, ele tá Sim. pesado, ele não tem... Pensa que o coraçãozinho dele é para bombear sangue para 5 quilos, e agora ele tá bombeando sangue para 10 quilos, então tem uma sobrecarga, o rim trabalhando muito. Outra coisa que eles aparecem com a pele ruim, porque o Hum. obeso, ele tem uma piora na qualidade da pele. E aí, como ele tem aquele monte de interleucinas, ele faz mais piodermite. Então, ele chega com aquele cheirinho de ranço, Hum. com infecção na pele, né? Então, ele piora a qualidade. E aí, ele aparece, né? Ele aparece nessas situações, quando tem alguma coisa, né? Piorou, assim, quando chegou no limite, vamos dizer assim. Quando chegou no limite, aquele paciente, infelizmente, né? Quando chegou no limite. É. Infelizmente, a maioria das condutas dos tutores é nesse ponto, né? Então, a gente tem muito a trabalhar ainda sobre medicina preventiva dentro da medicina veterinária, que é um aspecto que eu acho que é tanto negligenciado por nós profissionais, médicos veterinários, que não levamos muito a sério isso, quanto principalmente para os tutores. Porque eu acredito que o médico veterinário tem um papel muito fundamental nessa parte de ser o detentor de informação e passar essa informação de maneira assertiva para o tutor. E convencer o tutor, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa vender a nossa ideia. Hoje a gente está adentrado numa sociedade onde muita gente fala muita coisa, mas no aspecto de saúde animal, no aspecto da qualidade de vida animal, o médico veterinário ele tem que ser protagonista, né? Sim, tem. E realmente dói. A gente vê que o paciente não recebeu nenhuma orientação, né? Ele não recebeu nada. Durante as consultas, como é que eu sei que ele nunca recebeu uma orientação? Porque a hora que eu falo que eu vou prescrever uma ração XYZ, né? E que ele tem que comer X gramas por dia, distribuída de uma forma tal, e ele pega um papel e quer começar a anotar, ele quer pegar o celular para anotar. Eu falo, não, calma, você vai receber uma receita. Então, orientação nutricional, né? É o quê? Você prescrever o que vai comer, o quanto vai comer e como vai ser distribuído isso, né? Então, é fundamental. Para cada fase da vida, nós temos empresas, a Farmina, que desenvolve produtos maravilhosos para cada fase da vida do pet, né? Então, nós veterinários temos que fazer essa orientação para cada fase da vida. Uhum. Então, o paciente que foi castrado, a gente sabe que diminui o gasto energético, né? Então, os novos guidelines falam exatamente disso, quanto que cai do gasto energético. Então, você já tem que fazer restrição. Uhum. Ah, mas meu cachorro, meu gato vai sentir muita fome. Não, você vai usar um produto light para prevenir a obesidade, você vai calcular, né? E é o que falam também da família multiespécie, Uhum. né? Fazer esse trabalho com todo mundo em casa. Todo mundo, de repente, vai sair com o cachorro para passear. Todo mundo vai parar um tempo da vida, largar a TV, o WhatsApp, né, o celular, e vai brincar com o gato, vai jogar bolinha, vai ter uma vida mais ativa, né? Então, é disso que a gente tem que cuidar. O veterinário tem um papel fundamental, precisa ter consciência que ele é um fator importante. Às vezes, quando eu vou dar palestra, sempre o veterinário levanta a mão e fala assim, mas não tem um remédio para dar, para emagrecer? E por isso que eu falei do congresso, né? Sim. O que foi mais efetivo foi mudança nos hábitos de vida da família, muito espécie que a gente tem que pensar. E eu falo, sim, tem um remédio. Aí todo mundo já pega o papel, a caneta, fala, deixa eu anotar qual que é o Fórmula nome. milagrosa. Eu falo, remédio no ouvido do tutor. Perfeito. Remédio no ouvido do tutor. Ele tem que entender, né? Imagina que você falar para o tutor que câncer é mais frequente no gordinho. Será que ele sabe que câncer é mais frequente no gordinho? Será que ele não vai tomar uma atitude se você falar que o cachorro dele vai viver 2 anos a menos por causa do excesso de peso? Então, a gente precisa trazer essa informação, né? A obesidade foi muito negligenciada em humanos e está sendo agora, né? Bastante.
melhorou bastante, mas a gente ainda precisa melhorar. A gente sempre pode melhorar, né? Sim. E não falo no Brasil, eu falo no mundo todo, né? Veterinária é igual no mundo todo. Em qualquer cidade do país, qualquer cidade do mundo, né? Nós temos o nosso papel e se realmente a prevalência está alta é porque a gente não está prevenindo. Perfeito. E agora a pergunta é de milhões, né? A síndrome metabólica tem cura ou a gente precisa ter um tratamento aí contínuo para garantir uma boa qualidade de vida para o pet? A síndrome metabólica em si tem cura. O que não tem cura, né? O que, assim, você não ganha imunidade, né? Você não ganha imunidade. Tipo, agora eu posso voltar a ser como eu era antes, né? Então você pode sair do quadro de síndrome, que é a resistência insulínica, a hiperlipidemia, desde que você emagreça o pet. Agora o grande X também são outros estudos que tem aí. Os animais que são obesos, na sua maior parte, eles têm um gasto energético menor. Então, isso significa que quando ele atingir o peso meta, o peso ideal, ele não pode comer igual ao outro cão ou gato que nunca foi gordinho, tá? Porque ele tem um gasto energético menor. Então, esse é o problema. A cura tem, né? A cura, ele sai, né, da síndrome metabólica, né? Ele pode não ter mais a resistência insulínica, não vai ter hipertensão, não vai ter hiperpilemia, ele não vai precisar nem ser medicado. Mas o cuidado com a nutrição é para sempre. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu vi isso, a gente não tem na veterinária ainda, mas na medicina teve vários estudos e é muito lindo, que a gente fala que a obesidade é um estado pró-inflamatório. O que a gente não sabia, e que os estudos têm mostrado, que eu sou apaixonada por endocrinologia, então tudo eu acho o máximo. Mas achei muito interessante que eles fizeram o quê? Eles pegaram ratos e deram dieta hiperlipídica, então eles ficaram gordinhos. E aí eles fizeram ressonância funcional, para ver qual parte se tinha feito lesão no sistema nervoso central. Porque a gente tem o centro da saciedade e o centro da fome. Então, o nosso apetite, a nossa fome é controlado pelo sistema nervoso central. E aí eles viram que o gordinho, essa inflamação chega em sistema nervoso central e faz lesão de neurônios que controlam a saciedade. Caramba. Então, há uma perda funcional aí. Então, eu fico pensando na nossa rotina. Então, de fato, quando o tutor fala, ai, mas ele tem muita fome. Ele tem muita fome. E se acontece a mesma coisa nos cães e gatos, igual acontece nos ratinhos, eles perderam essa capacidade de ter saciedade e tal. Está bem reduzida. Então, nesse sentido, se a gente for pensar nesse sentido, isso talvez não tenha cura. Sim. Então, ele vai precisar comer uma ração light, ou muitos dos meus pacientes, a maioria continuam comendo ração coadjuvante para obesidade. Eu não consigo tirar a ração coadjuvante porque eles têm muita fome. E aí a ração coadjuvante, ela tem uma densidade energética menor. Então eu consigo dar mais volume, né? Então esse que é o X. Esse volume disfarça, né? Esse apetite. E outra coisa, falando de cura ou não cura, né? Então acho que é uma dica para o veterinário, o paciente obeso, né? O cara que tinha síndrome metabólica, ele não tem alta nunca. Eu não dou alta para ninguém. Alta para mim é você volta a cada 6 meses, porque lembra que o tratamento da obesidade é remédio no ouvido do tutor. E aquele paciente ficou obeso porque ele tem uma necessidade energética menor. E ele tem uma predisposição a ficar obeso de novo porque ele teve uma lesão em sistema nervoso central. Então eu preciso alimentar, eu preciso passar remedinho a cada 6 meses, né? Para esse paciente, para ele não recidivar num quadro de obesidade. Perfeito. E na hora da gente considerar a formulação de uma dieta, quais ingredientes, assim, seu top 3, assim, ingredientes que você fala assim, não, esse é essencial para a gente garantir um bom controle de peso e uma qualidade de vida para o pet? Então, uma dica importante para o médico veterinário, olha só, gente, não dá para fazer tratamento de obesidade sem utilizar a ração coadjuvante. Por quê? A ração coadjuvante, que é isso que não dá para a gente abrir mão, né? Ela tem uma baixa densidade energética, tem bastante fibra insolúvel, né? Para o alimento ficar mais tempo no estômago e dar mais saciedade, né? Além disso, ela é enriquecida com vitaminas e sais minerais. Então, quando eu reduzo a quantidade de alimento, eu estou reduzindo
tanto ingredientes calóricos e não calóricos. Então, o fabricante, uma boa empresa de ração, ela faz o quê? Ela sabe que eu vou reduzir quantidade, mas eu não quero reduzir os elementos não calóricos, que são as vitaminas e sais minerais. Então, elas são suplementadas. Perfeito. Outra coisa que é bem interessante no alimento coadjuvante é a presença de ômega, né? Quantidade aumentada, suplementada de ômega 3, que para eles é muito interessante, que tem um efeito anti-inflamatório. Então, isso é legal. Tem EPA e DHA, que são ácidos graxos essenciais aí, e que melhoram o estado pró-inflamatório desses pacientes. E aí, pegando o gancho ainda de um trabalho que eu vi na medicina também, que esse dos ratos teve parte 2, dos ratinhos, que tinham lesão no sistema nervoso central. Quando eles administravam ômega 3, a administração de ômega fez com que esses neurônios parte deles fossem recuperados. E um outro trabalho com pacientes humanos, esse foi bem interessante, que ele era um estudo duplo cego, né? Então, os pacientes não sabiam o que eles estavam recebendo, diferente do duplo cego, não, era um estudo, os pacientes não sabiam o que eles estavam recebendo, não era duplo cego. E aí, eles só adicionaram o café da manhã. Eles pegaram pacientes obesos, só adicionaram o café da manhã, e no café da manhã era rico em ômega. E os pacientes emagreceram. Olha só. Só para receber um ômega a mais, né? Então, esse fator anti-inflamatório aí. Então, precisa, né, de um alimento coadjuvante que tenha esse cuidado, aumento de fibra, enriquecido com vitaminas e sais minerais, para não causar alguma forma de má nutrição para esse paciente, e baixa densidade energética. Então, não dá para fazer dieta para obeso com uma ração light, né? Então, é fundamental para o sucesso a gente ter um alimento adequado aí. E existe alguma novidade aí em relação à síndrome metabólica na medicina veterinária? Alguma novidade em relação a tratamento, alguma atualização? Então, bem legal isso que você está me perguntando, né? Desafio de o que a gente tem de novidade. A gente vai tratar as complicações da síndrome metabólica. Então, no caso do gato, a gente tem o diabetes, né? Durante muito tempo, a gente tratou os gatos com diferentes protocolos, né? Então, no começo, lá no túnel do tempo, eu nem peguei essa fase, né? Brincadeira, né? Peguei, né? A gente usava um grupo de medicamentos chamado sulfonilureas para tratar o diabetes, né? Porque os gatos com síndrome metabólica ficam diabéticos, podem ficar diabéticos, né? E aí era ruim, porque aumenta a secreção de insulina e levava à falência pancreática. Depois nós entramos com insulina, tanto que o consenso de diabetes em gatos de 2018, que foi o nosso último consenso, ele fala que o tratamento de eleição para gatos diabéticos é a Lantus. Uhum. E aí a gente tem agora, de novidade para o tratamento de diabetes em felinos, os bloqueadores dos transportadores de glicose que estão lá no rim, que são os bloqueadores de SGLT2, né? E isso tem sido promissor no tratamento do diabetes em felinos. A gente tem tido um resultado muito bom. A gente, ao invés de insulinizar o gato, a gente usa esses bloqueadores. E aí, no rim, o que esses transportadores fazem? Eles reabsorvem glicose. E esses bloqueadores evitam que a glicose seja reabsorvida. Então, ela é eliminada na urina. Então, a gente tem trabalhos falando isso em gatos diabéticos, né? E vai muito bem. A gente não testou em gatos com resistência insulínica, tipo pré-diabéticos, porque a gente não tem essa classificação. Então, isso eu acho que é uma grande novidade. Antes desses bloqueadores, a gente também usou as incretinas, que são os análogos do GLP-1. O que é isso, né? O GLP-1, ele é produzido, é um hormônio produzido no início do intestino, e ele tem efeitos na melhora da sensibilidade insulínica, na saciedade, ele protege o pâncreas, né? Então ele também é bem interessante. Só que ele é degradado rapidamente, o nosso GLP-1. Então também tem medicações nesse sentido, mas elas são muito caras, né? Que é o tal do Wegovy, que a gente está usando agora, do Ozempic. Ele é um análogo do GLP-1, ele é uma incretina, a gente chama de incretina, né? Então, a gente usou as incretinas no gato também, só que é muito caro, né? E os bloqueadores de SGLT2 é o que está na crista da onda para gatos diabéticos. A gente não tem trabalho ainda para pacientes pré-diabéticos caninos, nem pré-diabéticos felinos. Recentemente, eu até usei de uma maneira off-label, né? Um desses bloqueadores de SGLT2. Por quê? Porque era um paciente
eu vou usar o termo, mas só entre aspas, hein, galera? Pré-diabético, né? Ele tinha uma hiperglicemia discreta que se repetia em toda a avaliação de glicemia, e esse paciente tinha síndrome de Cushing, né? O síndrome de Cushing acaba fazendo todo o combo, hipertensão, hiperlipidemia, e eu acabei utilizando. Vamos ver qual que é o resultado que a gente vai ter. Então, acho que de novidade mesmo, eu acredito que seja esses bloqueadores SGLT2, né? Porque do mais a gente usa bezafibrato para tratar hiperlipidemia, o ezetimiba, então tem aparecido estudos com doses, para a gente é novidade, porque a gente não tem doses, mas se usa muito em humanos, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que o mais promissor realmente é essa medicação aí. Vamos ver até onde ela vai, né? Doutora Alessandra, foi um prazer te ter aqui na VetSmart. Eu amei e acredito que muitas pessoas também gostaram aqui desse conteúdo. É complexo, é um assunto que é difícil de falar, mas é muito necessário. E ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Eu te admiro demais, você sabe. Obrigada, Thiago. Eu adoro falar desse assunto. Então, tipo, sempre que precisar falar deste assunto em especial, adoro. E realmente, do fundo do coração, assim, né? Quem precisar de ajuda, me escreve, né, me segue no Instagram, fala comigo, eu ajudo vocês. Mas a gente precisa realmente fazer uma campanha, né, de combate à obesidade, né, com os tutores, com os médicos veterinários, levando informação, explicando como faz uma avaliação nutricional, como que faz um cálculo de ação. Hoje, o que é legal, né? As empresas, elas têm sites, no site você calcula quanto prescrever de dieta, né? Então, realmente, ver que a comunidade veterinária está preocupada com isso, né? Então, por isso que eu estou aqui, né? Então, já é um grande passo, a gente está falando sobre esse tema, é muito, muito, muito legal, assim. Então, espero voltar aqui daqui a uns anos e falar, nossa, a prevalência de obesidade na cidade de São Paulo caiu de quase 50% para 20%, né? E fazer um trabalho, olha, porque teve um movimento entre os médicos veterinários, né? Sim. Então, fico muitíssimo feliz. Obrigado por escolher o meu nome para vir para cá. Mais uma vez, muito obrigada, VetSmart. E assim, a gente tem que agradecer demais a Farmina por dar abertura, patrocinar um assunto de tanta relevância para a veterinária. Então, fico muito feliz, só tenho a agradecer e me diverti muito aqui. Muito obrigado. Este episódio tem o patrocínio da Farmina ND Spirulina. E todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.